Se você está pensando em ter um Kingyo, também conhecido como peixe japonês ou o famoso peixinho dourado, você com certeza já se apaixonou por esse peixe tão lindo, pela diversidade de cores e formas que esse peixe tem. Mas espera aí, porque antes de adquirir esse peixe, você precisa muito conhecer algumas informações muito importantes para a manutenção desses peixes, como o tamanho do aquário, equipamentos necessários, a alimentação adequada, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Os Kingyos, eles não são peixes como os outros peixes que a gente tem no aquário. A maioria dos peixes que a gente cria aqui no Brasil são peixes tropicais, mas os Kingyos, eles são originários da China, que é uma região de clima mais frio, que tem as estações bem definidas. E é por isso que eles também são chamados de peixes de água fria ou até mesmo cold water, que é a expressão em inglês. Já ouviu essa expressão? Essas características que façam que a criação dos Kingyos, ela tenha algumas peculiaridades que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. O início da criação de Kingyos como pets aconteceu lá na China. Até então, eles eram criados para alimentação, então eles eram criados em lagos. Mas aí os chineses percebiam que um peixe nascia mais bonitinho, com uma característica diferente, tipo uma coloração mais forte, mais diferenciada, também umas nadadeiras um pouco diferentes. Então esses peixes mais especiais, pelas suas características, eles eram retirados da criação, do lago, e eles eram levados para dentro de casa, onde eles criavam esses peixes como pets. Então, na época não tinha aquário de vidro e eles eram criados em bacias, umas bacias muito finas, uma porcelana muito fina como essa que vocês podem ver aqui na imagem. Nessa época, o Kingyo passou a ser um símbolo de riqueza e de abundância e até hoje, segundo o Feng Shui, ele é capaz de trazer sorte para o seu dono. Gente, será que isso é verdade? Se você já cria Kingyos, me conta aqui nos comentários se você sentiu toda essa abundância, essa riqueza, se os Kingyos trouxeram isso mesmo para sua vida. Os Kingyos, que também são chamados de peixinho dourado, eles são muito associados àqueles aquários redondos, aqueles aquários bola de vidro. Você provavelmente já viu algum assim, Ele ficou muito famoso por conta do filme do Pinóquio, porque o Pinóquio tinha um peixinho dourado chamado Cleo. Você lembra dela? Don't let my trouble trouble me. Só que, gente, esse definitivamente não é o ambiente ideal para a criação de um peixe como esse. Você sabia que os Kingyos, eles podem chegar a ter 30 centímetros de comprimento? Ele fica muito grande, então um aquário tão pequenininho assim não tem espaço suficiente para esse peixe ter qualidade de vida. Aí você vai falar assim, Raquel, mas eu nunca vi um peixe tão grande assim. Eles não crescem tanto, não é possível. Crescem sim, gente. O problema é que muitas vezes eles são criados em condições que não são as ideais, então eles acabam morrendo muito antes do tempo mesmo. Os Kingyos, eles não são peixes como os outros peixes que a gente tem no aquário. A maioria dos peixes que a gente cria aqui no Brasil são peixes tropicais, mas os Kingyos, eles são originários da China, que é uma região de clima mais frio, que tem as estações bem definidas. E segundo a SBK, que é a Sociedade Brasileira de Kingyos, para ter um Kingyo você precisa de ter um aquário de no mínimo 100 litros. E para colocar o segundo Kingyo, você precisa acrescentar nessa conta aí mais 40 litros de água. Então, realmente são peixes que precisam de muito espaço porque eles crescem muito. E o ideal é que esse aquário ele seja maior em comprimento do que em altura. Aí sim você vai ter um ambiente ideal para a natação desses peixes ali. E sabe que um dos principais fatores que façam que esses peixes morram muito antes, morram muito cedo, é a falta de equipamentos adequados. Hoje em dia não é como antigamente, que para ter um aquário a gente tem que lavar o aquário todo de tempos em tempos, Lembra que antes ele ficava todo verde? Antigamente a gente não tinha sistemas de filtragem eficientes. Hoje em dia a gente já tem muita tecnologia que facilita muito a nossa vida e também melhora muito a qualidade dos peixes. Quando você lava um aquário, você tira todos os micro-organismos benéficos que ficam ali naquele aquário. Então isso não é recomendado. Jamais lave inteiro o aquário. Para evitar com que isso aconteça, você pode instalar um filtro no aquário. Por exemplo, esse filtro canister da Boio. Ele vai fazer toda a filtragem, vai manter a sua água limpinha, sendo necessárias apenas trocas parciais de água. Outro equipamento importante é o aquecedor com termostato. Esse termostato vai impedir grandes oscilações de temperatura em um período curto de tempo. E isso evita várias doenças no seu peixe. Um ótimo exemplo são esses aquecedores com termostato da Roxin. Mas a verdade é que a temperatura ideal para esse peixe é em torno de 24 graus, diferente dos 28 graus que é a temperatura ideal para os outros tipos de peixes, os peixes tropicais que a gente cria geralmente. Então, dificilmente é uma boa ideia colocar os Kingyos
com os peixes tropicais, né, num aquário comunitário. Além disso, os kingios, eles têm uma natação mais lenta, né? Eles chamam mais atenção pelas nadadeiras, então isso pode chamar a atenção dos outros peixes, fazendo com que eles mordam, incomodem os kingios, estraguem as nadadeiras deles. Então, mais um motivo para você criar os kingios de forma separada. Outro fator importante na criação de kingios é a iluminação, mesmo que você não tenha um aquário plantado. Isso porque os kingios têm células que produzem pigmentos que são fotossensíveis, ou seja, elas são estimuladas pela luz. Então, se você tem um aquário mal iluminado, você vai ter kingios um pouco mais desbotados. Para ter uma cor de kingios bem forte, bem vibrante, eu recomendo as luminárias da Soma, que são excelentes para a criação de kingios. Outro fator importante também a se levar em consideração é a alimentação. Os kingios, eles têm um sistema digestório bem diferente dos outros animais. Isso porque eles não têm estômago, ou seja, eles não conseguem armazenar muito alimento. Então você precisa diminuir o tamanho das porções e aumentar a quantidade de vezes que você alimenta os peixes ao longo do dia. Os kingios também não conseguem assimilar muito bem os nutrientes. E isso faz com que eles sejam famosos por ser peixes que sujam muito o aquário, né? Eles defecam várias vezes por dia. Além disso, eles também não são muito bons em assimilar os nutrientes da ração. Então é muito importante escolher a melhor ração que você puder para o seu kingio. Tem que ser uma ração muitíssimo rica em nutrientes, balanceada, para que eles consigam absorver a maior quantidade de nutrientes possível. Já que os kingios vivem em águas mais frias, o metabolismo deles também é menor. Além disso, no ambiente natural, o alimento que os kingios encontram é diferente do alimento que os peixes tropicais encontram no ambiente natural. Então não dá para dar a mesma ração. A ração que você vai dar para o seu animal, ela precisa respeitar todas essas características, essas particularidades, essa sazonalidade, essa diferença no metabolismo. E um alimento que eu gosto muito são as linhas de rações Goldfish e Cold Water da Prodac. Elas são rações de excelente qualidade, importadas da Itália e que respeitam todas essas características. Se você quer saber mais detalhes a respeito dessa ração, eu já gravei um vídeo sobre isso que você pode ver aqui no card que está aparecendo na tela. Esses são alguns dos fatores importantes para se levar em consideração na hora de montar o aquário do seu kingio. Um bom planejamento vai fazer com que você não tenha gastos desnecessários e vai garantir uma maior longevidade e uma melhor qualidade de vida para os seus peixes. E se você já cria esses peixes, me conta aqui nos comentários como está sendo a sua experiência.